de imediato, convido a Júlia para que venha apresentar, junto com a Magna, da Cooperação Alemã, para que venha apresentar alguns insumos técnicos que ajudam a construir uma boa proposta ao projeto que se destina. Boa tarde. Bom, gente, como a Lara, do Serviço Florestal, mencionou, a Cooperação Técnica tem um projeto em parceria com o Serviço Florestal, justamente para o fortalecimento do Código Florestal. Então, a gente vem trabalhando na frente com o governo federal e numa frente também com os estados na Amazônia. Então, o que a gente quer fazer agora é oferecer alguns insumos, algumas informações, para que vocês possam qualificar melhor essas propostas, né, e que haja um bom nivelamento dessas políticas que estão sendo construídas, né? Embora que o edital, né, não peça a análise do CAR e a regularidade ambiental, a gente considera que isso realmente possa ser importante até para a sustentabilidade futura dessas iniciativas, né? Bom, o governo federal está finalizando agora o módulo de PRA, né? Concluiu o módulo CAR, o módulo análise, e o módulo PRA é um sistema muito simples, né? Então, se vocês entram na página do SICAR, vocês vão ver lá. Então, esse é oferecido para todos os biomas, para todos os estados do Brasil, mas alguns estados estão criando o seu próprio módulo, né? Isso significa o quê? Estão regulamentando, alguns deles têm suas leis, alguns estão ainda regulamentando através de decreto. Na Amazônia, a gente só tem aí o Mato Grosso e o Pará, que tem o decreto que regulamenta, os outros têm algumas leis que são bem genéricas ainda, né? E esses sistemas estaduais, assim, alguns deles são bem robustos, né? Então, a gente, da Cooperação Técnica, apoiou um pouco a criação desses sistemas estaduais, né? Considerando aí alguns parâmetros técnicos, né? Para qualificar melhor aí a construção desses PRAs, né? Então, a Júlia ela vai estar apresentando um pouco esse trabalho, ela vai estar oferecendo também algumas técnicas, né? Algumas metodologias também nesse tema, né, de recuperação da cobertura vegetal. Eu sei que aqui tem muita gente que está experimentando muita coisa, né, ISA, WWF, TNC, mas aí, o que a gente fez aqui foi uma compilação de tudo isso que está rolando, e isso vai ficar também aí no PowerPoint que vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Então, eu vou passar para a Júlia, que é pesquisadora da Exalc, né, e também colaboradora da Bioflora, e está como consultora da GIZ atualmente. Obrigado, Magna. Por favor. Júlia. Vamos lá. Então, boa tarde, pessoal. Como a Magna me apresentou, eu trabalho junto com o Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal. A GIZ me convidou para, nessas oficinas, apresentar insumos técnicos para a elaboração dessas propostas, desses projetos de restauração. Então, é um compilado bem geral, né, sobre métodos, aspectos teóricos e materiais de referência que vocês podem utilizar no momento da elaboração das propostas. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um desses aspectos: diagnóstico, métodos, orçamento. Vou falar, como o Fábio comentou, que para a elaboração da proposta e para a avaliação das propostas são utilizados valores de referência comerciais, né? Então, algumas publicações na área que ofereceram esses valores de referência, monitoramento e alguns aspectos-chave relacionados à cadeia da restauração. Então, bem rapidamente sobre cada um desses temas. Antes de começar a falar especificamente de restauração, eu queria apresentar o resultado de um resultado preliminar de um projeto temático que está em andamento. Ele tem sido desenvolvido para o Estado de São Paulo, mas os pesquisadores também compilaram algumas informações sobre o Brasil inteiro. Então, foi feito um estudo sobre o Código Florestal no Estado de São Paulo e também avaliado para o território nacional. Então, o que os pesquisadores fizeram foi, através da base de dados do cadastro, do SICAR, o que a gente tem declarado hoje, foi feito um levantamento das propriedades, né, o perímetro dessas áreas, e
descartando todas aquelas áreas de sobreposição, foi feita uma análise foi feita uma estimativa do passivo ambiental. Então, complementando um pouco o que Lara apresentou hoje pela manhã. Então, esses dados ainda estão em processo de publicação. O professor Ricardo me pediu para apresentar para vocês, porque traz um insumo importante para a nossa discussão, né? Então, mostrando de uma outra forma o que Lara começou a discutir com a gente hoje de manhã, então a gente tem esse projeto analisou o déficit de APP e de reserva legal no Brasil, considerando os benefícios oferecidos na nova lei florestal, né, na lei de proteção à vegetação nativa, e a gente vê que com um pequeno número de propriedades a gente consegue atacar uma boa parte dos passivos, né, de grandes imóveis. Quando a gente adiciona as pequenas propriedades, a gente aumenta o número de imóveis, mas a gente aumenta pouco a área relacionada ao passivo ambiental em APP. Isso totaliza aproximadamente 9% das propriedades rurais no Brasil. A mesma coisa para o déficit de reserva legal. Então, considerando o déficit de reserva legal a ser recomposto, né, as áreas a serem recompostas. Então, a gente tem um grande passivo distribuído, aí, principalmente entre os grandes imóveis rurais e as médias, né, entre 4 e 15 módulos fiscais, representam, para o déficit de reserva legal, aproximadamente 2%. Quando a gente fala do déficit ambiental total, né, somando a APP e a reserva legal, então a gente tem nos imóveis rurais, nos pequenos imóveis rurais, aproximadamente 4,8% das propriedades correspondem abarcam, né, englobam esse déficit ambiental. Nessa área aqui é onde é o foco dessa chamada do Fundo Amazônia. Então, é muito importante que a gente tenha isso claro, pensando não só, o Fundo Amazônia está atacando uma pequena parte do problema, eu não enxergo assim. Eu acho que a gente, como Fábio comentou, é o dinheiro mais caro que a gente tem para o governo, né? Um dinheiro que não é reembolsável, é um dinheiro que foi lançado no mercado, na praça, né? como vocês costumam falar, para fomentar a cadeia da restauração, para viabilizar projetos de restauração. Então, o componente social dos projetos eu acho que é muito importante, como o Fábio também já ressaltou bastante, né? Então, tendo em vista esse cenário, a gente precisa ter esse aspecto bem claro em mente na hora de elaborar as propostas também, né? Então, a gente tem alguns fatores que são importantes para o planejamento da restauração, então, considerando tanto os aspectos sociais quanto os aspectos ambientais. Então, a capacidade de regeneração natural daquela área onde a gente vai implementar aquela ação. Considerando o contexto da Amazônia Legal, a gente tem ainda um bom potencial de regeneração natural, então é importante que isso seja incorporado nos projetos. O histórico de uso e ocupação do solo, então a gente tem áreas na Amazônia que o desmatamento é muito recente, e isso influencia diretamente a capacidade de regeneração natural. Em outras áreas, esse desmatamento já é muito mais antigo, então já é um uso consolidado, e aí isso requer ações mais ativas de restauração. E a configuração da paisagem. Se a área a ser restaurada ela está inserida dentro de uma grande região agrícola, está inserida dentro de uma paisagem com uma grande quantidade ainda de vegetação nativa, então isso também influencia na capacidade de regeneração, no método que a gente vai utilizar e nas etapas a serem planejadas no projeto, né? Então, a gente, considerando esses aspectos ambientais, né, de configuração da paisagem, a gente consegue pensar em que estratégias devem ser utilizadas em cada caso. E também, do ponto de vista social, tem outros aspectos que são importantes que sejam considerados. Então, qual é o objetivo daquele projeto? Então, a gente pode fazer uma implantação de sistema agroflorestal para propriedades familiares, né, de agricultura familiar, podem ser para aproveitamento econômico, da reserva legal. Então, tudo isso precisa ser considerado no momento de definir qual é a estratégia. E a quantidade de recursos também. Então, um diagnóstico importante de quem são as pessoas que vão receber aquele projeto, qual é a infraestrutura que a gente tem, desde na escala da propriedade, se eu tenho maquinário, se eu não tenho, mas também da cadeia da restauração. Então, tudo isso precisa ser considerado para planejar essa restauração, né? Essas ações de recomposição da vegetação nativa. Então, a gente tem uma série vamos pensar em gradientes de iniciativas de recuperação que vão desde a regeneração natural, ou conduzir essa regeneração natural, onde a gente tem uma menor quantidade de insumos que a gente precisa colocar naquela área, até a recuperação total
daquela região se ela estiver muito degradada. Então, tudo isso precisa ser avaliado. O nível de degradação, isso varia, né, de acordo com o nível de degradação. Então, quanto menor o nível de degradação, menos energia, menos insumos são necessários. A biodiversidade e os serviços dos ecossistemas. Tanto o que a gente objetiva com aquele projeto de restauração, mas também com o que a gente ainda tem de remanescente, né, de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos naquela área. E o tempo e o custo. Então, a gente sabe que é um projeto que tem duração de 5 anos, é essa chamada, né? A ideia é que esses projetos continuem, se perpetuem depois desse período, mas as estratégias precisam ser pensadas também nesse horizonte de tempo, né? Então, a gente tem 5 anos para a implantação e para esse monitoramento inicial, com a ideia que essas áreas se perpetuem ao longo do tempo. E, enfim, o potencial de regeneração natural talvez seja uma das principais estratégias para a região, ou uma das estratégias que precisam ser melhor avaliadas para a gente aproveitar ao máximo esse potencial. Já houve uma discussão aqui mais cedo sobre o custo, né, das estratégias, enfim, a chamada não prevê um recurso tão grande, se fosse fazer plantio total na área inteira. Então, aproveitar esse potencial tem um benefício ecológico imensurável, né? E essa questão do custo também, que é significativamente menor. Então, avaliar esse potencial de regeneração natural na escala da paisagem e na escala da propriedade, eu acho que é um ponto-chave nessas propostas. Então, falar um pouquinho sobre diagnóstico ambiental, olhando para essa questão da escala da paisagem e da escala do imóvel. Então, falando sobre essa questão do potencial de regeneração, a gente tem dados que foram recentemente publicados para a Amazônia. Então, se eu não me engano, é de 2016, esse relatório, foi publicado pela WRI, pela GIZ, pelo KfW, junto com o governo brasileiro. E esse dado deu origem também àqueles mapas que foram compartilhados na chamada do Fundo Amazônia, né, de áreas prioritárias para a implantação desses projetos. Então, em verde escuro a gente tem as áreas com vegetação nativa, esse verde claro são as áreas com maior potencial de regeneração, e quanto mais vermelhas, mais vinho, né, menor esse potencial de regeneração natural. Então, aproveitar, sempre que possível, né, nessas áreas, esse potencial de regeneração traz um benefício ambiental e também uma redução de custos que é significativa, né? Falando do Cerrado, a gente também houve uma pergunta aqui mais cedo se o Cerrado estava contemplado ou não nessa chamada. Então, a gente tem aqui na região da Amazônia Legal, uma boa parte desses estados, né, desses 3 estados que compõem aqui a Amazônia Legal, está coberta hoje, está sob o domínio do Cerrado. Então, aqui a gente tem o mapa do Map Biomas para o Cerrado. Então, essas áreas em rosa e em amarelo são as áreas que são de pecuária e de agricultura. A gente tem uma região significativa, mas quanto nesses tons mais verdes, são áreas de vegetação nativa, não só de floresta, mas também de fisionomias savânicas. Então, esses diferentes usos do solo representam diferentes potenciais de regeneração natural. Então, a gente avaliar esse potencial, avaliar essa possibilidade na escala da paisagem, mas também no local, é super importante, né? Então, na escala da paisagem, a gente tem alguns desses materiais de referência que podem ser utilizados para fazer esse diagnóstico, mas na escala local, né, na escala ali do imóvel, a gente consegue identificar áreas para a recuperação desses passivos ambientais, identificando áreas agrícolas, né, áreas que são utilizadas atualmente como área agrícola, mas que têm uma baixa aptidão agrícola. Então, são áreas que foram abertas pelo uso indiscriminado do fogo, né, foram áreas que foram abertas para a produção, mas que hoje apresentam uma rentabilidade muito baixa. Então, a gente tem áreas como essa, que apresentam, aqui nesse caso, já apresentam um potencial de regeneração natural significativo, que pode ser utilizado para a complementação da reserva legal, para outro uso alternativo, para a regeneração natural dessas áreas. E na área agrícola, a gente fazer não está dentro exatamente do âmbito da chamada, mas prever a tecnificação da pecuária ou da agricultura para fazer uma gestão completa, né, uma adequação ambiental e agrícola desses imóveis. Em outros casos, a gente também tem áreas que são de baixa aptidão agrícola, mas que atualmente são utilizadas, né, para fins agrícolas, para pecuária nesse caso, mas que têm uma rentabilidade muito baixa, que a gente também pode direcionar ações nessas áreas e, ao mesmo tempo, propor a tecnificação da área agrícola, né. Falando sobre um pouco
um pouco fora da chamada, mas é um aspecto que é super importante. Esse trabalho foi publicado em 2014 e ele mostra o potencial que a gente tem aqui no Brasil se a gente aumentasse a produtividade das áreas de pecuária, o quanto que a gente conseguiria liberar de área, né, de espaço. Então, hoje, o que a gente tem, isso aqui é a quantidade de... Agora tem que... Então, a quantidade de animais que a gente tem aqui, área, né, unidade animal por área, por hectare, hoje, varia entre meio animal, um e meio no máximo, né, na maior parte do Brasil. E se a gente aumentasse essa quantidade para 2,5, 3, 4 animais, a gente conseguiria liberar até 32 milhões de hectares. Isso, obviamente, no Brasil inteiro, né? Mas para a Amazônia Legal, a gente tem um espaço bem grande aí de encontrar áreas para restauração, para recuperação da vegetação nativa, sem que isso signifique uma perda em produtividade, sem que isso signifique uma perda em área agrícola, né? Que também é uma discussão que com certeza vai aparecer no momento de implantar essas áreas lá na ponta com os agricultores, né? Então, entender primeiro que floresta em pé ou que vegetação nativa não é uma área perdida na propriedade e também aumentar a tecnificação na área agrícola para a gente conseguir ter um cenário positivo dos dois lados, né? Então, falando um pouco sobre métodos de recuperação da vegetação nativa, então, considerando todo esse diagnóstico que deve ser feito inicialmente, Fábio comentou, e Lara também, já foi comentado mais cedo, que um dos aspectos mais importantes da chamada é que ele atenda às regulamentações, né? Então, atender a tudo que está previsto na legislação federal, nas legislações estaduais, devem ser, enfim, um dos nortes principais é atender a legislação. Então, na Amazônia, nos estados que compõem a Amazônia Legal, já tem, como Magna comentou, já tem uma série de publicações, de leis, decretos, alguns mais completos, né? O Pará, Mato Grosso, o Acre também está finalizando esse processo, Rondônia também, que estabelecem e definem em legislação, na sua legislação estadual, quais são os métodos que são previstos, quais são os métodos de monitoramento, quais são os parâmetros de monitoramento que devem ser utilizados, valores de referência. Então, utilizar esse arcabouço de legislação para nortear e para orientar a elaboração e o desenvolvimento dessas propostas é fundamental, né? Então, a gente já tem um arcabouço de legislação nesses estados que tratam especificamente sobre o programa de regularização ambiental e que oferecem também insumos técnicos e publicações associadas, né, manuais e guias para a implantação dessa legislação. Nesse contexto, que foi o que Magna comentou mais cedo, a cooperação tem trabalhado de forma muito próxima com alguns estados na Amazônia. Então, com o Pará, com o Acre e com Rondônia foi feito um trabalho recente, né, de orientação e de apoio na elaboração depois eu me controlo no tempo. Elaboração da sua legislação. E esses estados, eles seguiram uma linha de raciocínio, né, para definição dos métodos mais recomendados para a restauração, para a recuperação da vegetação nativa, que é o que tem sido previsto também em outros materiais de referência. Então, quais são as situações ambientais e os fatores de degradação? Então, para esses estados tem uma lista bem ampla, bem completa, de quais são as situações ambientais no estado, quais são os principais fatores de degradação a serem combatidos, né, ou a serem manejados, quais são as restrições e possibilidades também da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, tanto para a reserva legal quanto para a PP, quais são os métodos mais recomendados para cada uma dessas situações, considerando todas essas restrições e possibilidades, tudo isso montado numa chave de decisão, lista de espécie, prazo para monitoramento, cadeia da restauração, então tudo isso previsto dentro da elaboração desses instrumentos legais, né? Então, tudo isso foi sistematizado numa tabela e foi a base para o sistema PRA desses estados e também para esse módulo PRA que Magna comentou, que é um módulo PRA mais geral, né, mais amplo, para aqueles estados que, porventura, não tenham o
o seu módulo estabelecido, né, regulamentado dentro do Estado. Então, diferentes situações ambientais, né, conforme essa lista, ou conforme o diagnóstico que foi feito, o que será feito pelos proponentes, requerem diferentes estratégias de restauração, e diferentes objetivos também requerem diferentes estratégias de restauração, de recomposição da vegetação nativa. Então, esse diagnóstico é bem específico, no momento inicial, para quem conseguiu, nas primeiras etapas da implantação do projeto, ele é importante para a gente aproveitar ao máximo o potencial de regeneração natural e também para alocar de forma mais inteligente, de forma mais... alocar melhor, né, os recursos do projeto. Para a recuperação de fisionomias florestais, então, falando agora um pouco especificamente de métodos, o LERF, Lastrop, Bioflora, eles têm apresentado, né, e têm trabalhado junto com os estados, compilado, né, de acordo com toda essa experiência que tem sido adquirida ao longo dos anos. Então, um método de restauração, uma estrutura, né, de restauração que contempla exatamente essas diferentes etapas, né, e aproveitando esse potencial de regeneração. Então, a partir de um diagnóstico na área, é feita uma avaliação da resiliência, ou seja, da capacidade desse ecossistema de se recuperar sozinho, da capacidade de regeneração natural dessa área. Alguns estados, por exemplo, o Pará prevê inicialmente esse tempo de 3 anos para a expressão da regeneração natural como uma etapa da regularização daquela propriedade. Então, a partir dessa avaliação da capacidade de regeneração natural daquela área, se ela for baixa, então aí a gente faz uma cobertura inicial para fisionomias florestais. Então, faz uma etapa inicial de formação de um dossel florestal, né, de uma cobertura florestal. Se não, aí a gente aproveita aquela área, a regeneração natural, e ou só isola ou conduz a regeneração natural para que forme essa etapa inicial. Após uma nova rodada de monitoramento, a gente observa se houve um enriquecimento natural daquela área, se aquela área continua apresentando, se ela continua se desenvolvendo, né, se a regeneração natural ainda continua atuando. E aí, se não houve nenhuma expressão da regeneração natural, aí não tem jeito, então a gente tem que realmente fazer o enriquecimento dessa área, fazer plantio de mudas, fazer plantio de sementes. Se não, se houve um enriquecimento natural daquela área, se aquela área continua se desenvolvendo, então, ótimo, a gente só acompanha e mantém aquela área. Tudo isso parece muito passo a passo, muitas etapas, mas a ideia é de que a gente não pule etapas, né, e não vá para todas as áreas diretamente para cá, e fazer plantio onde a gente não tinha necessidade, né, ou não era uma demanda inicial. Isso para fisionomias florestais. Para fisionomias savânicas, a gente tem outros métodos muito mais recomendados. Então, tem alguns especialistas aqui que podem falar muito melhor do que eu, mas a transposição de topsoil tem sido testado, de áreas que vão ser desmatadas de qualquer forma, e depois podem ser transpostas essa camada superficial para outras áreas. Semeadura direta, né? Então, para fisionomias savânicas é muito mais recomendado do que o plantio de mudas. E um aspecto muito importante é um método que tem tido bastante sucesso, que tem sido recomendado em diversas formas, com diferentes espécies, mas para praticamente todos os ecossistemas, é o uso de adubo verde na restauração. Então, utilizar esse adubo verde como um recobrimento inicial daquela área, né, para principalmente reduzir a competição com gramíneas, tem trazido resultados muito importantes, muito significativos, de redução de custo, inclusive. Então, para fisionomias florestais, se recomenda o plantio em linha, né, para fazer aquela cobertura mais homogênea. E para fisionomias savânicas tem sido mais testado e aprimorado o método da muvuca, que faz a combinação da semeadura direta do adubo verde e das espécies nativas em área total. Então, vou mostrar rapidamente aqui algumas fotos do plantio em linha, né? Então, com um mês de semeadura do adubo verde, as espécies nativas são ou semeadas ou plantadas em mudas aqui, na linha. Então, aqui a gente tem, no segundo mês, a germinação, de espécies nativas, junto com o adubo verde, que já se desenvolve bastante, né? Muito mais rápido. Então, aqui em 3 meses, a gente já tem uma área praticamente recoberta e praticamente sombreada só com adubação verde. Então,
o custo com manutenção de braquiária vai lá para baixo. E aqui, com 1 ano e 9 meses, a gente vê muito claramente a linha, né, de adubo verde aqui na linha, e a linha de espécies de recobrimento aqui se desenvolvendo, né? Então, o adubo verde ele morre mais rápido, né? Então ele sai do sistema mais cedo, e aí as espécies de recobrimento ocupam esse dossel. Nesse caso aqui fica muito claro que é aquela última situação daquele fluxograma que eu mostrei, né? Então aqui não tem nenhuma expressão da regeneração, então aqui a gente tem que continuar fazendo o enriquecimento, continuar colocando insumos nessa área. Para outras regiões, no momento que essa área é sombreada, algumas espécies conseguem se desenvolver e essa área já vai se recuperando sozinha. Só para mostrar aqui a imagem de satélite, né, como é que essa área se desenvolveu. Então, aqui em cima, em 2014, em 2015, essa área aqui, com 1 ano e 4 meses, já dá para ver a cobertura bem diferente. A gente tem alguns desafios metodológicos que se referem à recuperação de reserva legal, considerando o aproveitamento econômico. Então, vou apresentar alguns exemplos, mas existem diversos arranjos possíveis de espécies. Então, tem uma experiência no Pará de 30 anos já de plantio de algumas espécies da Embrapa. Então, foram testadas uma série de espécies para aproveitamento econômico, de madeiras iniciais, madeira média, madeira para áreas abertas, madeiras para áreas mais fechadas. Então, enfim, tem uma série de materiais de referência que podem ser utilizados. Um outro experimento que também foi feito no Pará testou, né, a abertura de faixas de enriquecimento de matas residuais para a implantação de algumas espécies para aproveitamento de madeira. Então, só mostrando o croquis desse experimento, foi feito em Paragominas. E aí uma série de espécies também foram testadas, jatobá, cedro, cacau, enfim. Aí vai muito do arranjo local, né? Na Embrapa, em Mato Grosso, também tem sido testado. Esse é um experimento mais recente, então ele está em andamento, está em processo de monitoramento. Então, foram testados uma série de métodos distintos e uma série de arranjos de combinações de espécies distintas também. Então, em algumas cidades do Mato Grosso. E aqui fica um pouco ruim de ler, mas era com eucalipto como madeira inicial e uma série de espécies frutíferas e madeireiras também arranjadas, né? Então, só alguns exemplos para algumas ideias também para orientar as propostas, né? Aqui algumas fotos desse experimento da Embrapa, da implantação, e como era a parcela inicialmente e posteriormente após o plantio, né? E após um tempo de avaliação. Esse é um estudo que foi feito em 2014, foi publicado a partir de alguns experimentos que já tinham sido feitos antes na Mata Atlântica, mas só para mostrar que em todos os cenários, né, eles fizeram uma série de análises econômicas e uma série de cálculos, mas demonstrando que em todos os cenários, mesmo no otimista, realista, pessimista, né, falando com questões de mercado, de venda dessas madeiras, em todos os casos, mesmo que seja uma taxa de retorno menor, mas ainda assim é uma taxa de retorno positiva. Então, são métodos que ainda precisam ser bastante melhorados, trabalhados na escala local, mas que apresentam um retorno financeiro importante. Para pequenos produtores, para a agricultura familiar, os sistemas agroflorestais eles são os mais recomendados, né? A gente tem todos esses modelos com madeira, eles apresentam um retorno financeiro que demora muito, né? Os ciclos de exploração são muito longos, então a gente precisa planejar alternativas que tenham taxas de retorno mais rápidas. Então, sistemas agroflorestais podem ser pensados de inúmeras formas, tem inúmeros arranjos, mas algumas perguntas são importantes para orientar. Então, quem vai fazer, quais são as espécies que são plantadas, o que o agricultor tem interesse de plantar, qual é o mercado ali na região. Então, tem uma série de perguntas para fazer esse diagnóstico e esse planejamento desses arranjos. Aqui só mostrando, esse é um livrinho que foi um livro que foi publicado muito recentemente, em 2016, mas é um material bem completo. A GIZ também apoiou e, para quem não tiver esse material, tem ali disponível para pegar. Então, eles apresentam algumas combinações, né, algumas espécies que podem ser utilizadas e qual é a estimativa de tempo de retorno de exploração dessas áreas.
Orçamento, como a gente já discutiu aqui bastante, né, para cada método, para cada arranjo, para cada situação específica, a gente vai ter uma perspectiva diferente de orçamento. Mas, em 2016, a TNC fez um levantamento, um esforço bem grande de compilar dados relacionados à restauração no Brasil. Então, foram organizados dados por bioma. Então, aqui eu destaquei na Amazônia, mas tem também no Pantanal, Pampa, Cerrado está aqui. Então, a gente tem valores médios, né? São valores de acordo com as informações que foram compiladas, mas são valores de referência que podem ser utilizados pelos proponentes, né? Então, para cada bioma foram avaliados todos esses aspectos operacionais também, valores médios, né, para cada um dessas atividades, considerando os diferentes métodos e considerando as condições ambientais favoráveis, ou seja, quando a gente tem um maior potencial de regeneração, de condições ambientais desfavoráveis. Então, tem uma série de valores que também podem ser utilizados como referência. Também foi apresentado, considerando o potencial de resiliência local e as diferentes etapas, né, se a gente aproveita esse potencial de regeneração natural nas etapas iniciais e vai fazendo os ajustes de acordo com a expressão da regeneração naquela área, o quanto isso significa em custo no final. Então, se a gente aproveita a regeneração natural nas etapas iniciais, a gente tem uma redução de custo significativa lá na frente. E tudo isso está documentado e pode ser utilizado como referência. Nesse livro dos SAFs também tem alguns valores de referência mostrando SAFs simples e SAFs sucessionais, então com estimativa inicial de implantação e estimativa de retorno desse sistema. Também podem ser acessados, não vou apresentar número por número. Na Agroícone também tem uma publicação online que vocês conseguem baixar. Então, eles também fizeram uma estimativa de custos, considerando diferentes condições de declividade e de precipitação, especificamente para o Mato Grosso. Então, também tem semeadura direta, regeneração nativa, plantio de árvores. Então, tudo isso podem ser acessados. Por fim, monitoramento. Já estou terminando, Reginato. Não vou falar especificamente sobre métodos, mas na regeneração, na legislação estadual do Pará, do Mato Grosso, foram definidos alguns valores de referência que podem ser utilizados. Alguns desses produtos eles vêm associados com manuais que podem ser utilizados para orientar como esses parâmetros podem ser medidos. Então, acho que também aqui houve uma pergunta mais cedo sobre a gente precisa definir o método, a gente precisa apresentar valores de referência, que valores eu utilizo. Então, a legislação pode ser utilizada para orientar esses projetos, né? Então, a gente tem especificamente para o Pará, para o Mato Grosso também foi estabelecido para formações florestais e também para formações savânicas e campestres, a gente tem essas diferentes, os valores de referência e os parâmetros são distintos, né, para diferentes biomas, então a gente tem essas informações. E, por fim, a cadeia da restauração, que considerando aquele aspecto lá inicial do passivo ambiental, que a gente tem em propriedades rurais, pequenos imóveis rurais, o passivo ambiental não é muito grande, mas a gente tem um aspecto, um componente social que é super importante que seja incorporado nesses projetos, né? Então, avaliar quem são os coletores de semente, quem são os beneficiadores, quais são os viveiros que a gente tem na região, qual é a capacidade tecnológica, né? Qual é saiu? Aqui. Foi Reginato me desliga, né? Encerra esta conversa. Mas já estava. Mas era mais mostrando isso, né? Esse aspecto social que é importante, então fazer esse diagnóstico e considerar melhorias nessa cadeia. Esquentou? Considerar melhorias nessa cadeia de restauração. Então, capacitar esses atores, fortalecer os atores que já existem, que já atuam na região, tentar ao máximo aproveitar esse potencial na escala local, né, e fortalecer essa cadeia. Então, tudo isso deve ser considerado. Você quer que eu encerre? Como é que... Mas volta. Foi muita informação, então o data show queimou, acho que eu falei muita coisa de uma vez.
Não, agora mais o que eu ia apresentar era, já entrando, finalizando, né, a minha apresentação, era mostrando alguns desses materiais de referência que... então tá. Então, algumas imagens, né, capacitação desses atores, identificar quem são esses atores, articular esses atores. O que a gente ouve muito em projeto de restauração, a gente fala com viveristas, eu tenho uma grande quantidade de mudas, eu estou produzindo muda e não consigo vender. E, do outro lado, a gente tem produtores, eu preciso de mudas e não consigo encontrar. Então, articular esses atores também é super importante. Aqui a GIZ destacou alguns desses atores, desde o produtor rural até os órgãos estaduais, né, bancos, cooperativas, empresas de ATR, quais são as suas funções e seus desafios no fortalecimento dessa cadeia da restauração. Então, alguns desses desafios, alguns proponentes podem atacar especificamente ou podem tentar contribuir para a resolução de alguns desses problemas. Né? Um aspecto também mais de reflexão, né, de alguns entraves que a gente ainda tem relacionados a cada um dessas etapas da cadeia. Então, por que a gente não consegue ainda uma grande adesão de produtores rurais a sistemas agroflorestais? Ou quais são os entraves que a gente tem relacionados a crédito? A gente sabe que a gente tem uma série de dificuldades para a implementação de projetos de recuperação da vegetação nativa. Alguns deles, essa chamada está tentando, né, é um dos instrumentos para tentar atacar todos esses projetos, esses entraves, né, esses desafios. E, por fim, mostrando só alguns materiais de referência. Então, essas publicações do Acre de Rondônia, que a GIZ apoiou diretamente, eles estão em fase de finalização, mas eles já disponibilizaram essa versão preliminar para que vocês possam utilizar como material de referência, caso vocês tenham interesse. O Web Ambiente é uma ferramenta super interessante da Embrapa, então você consegue, desenvolvida pela Embrapa, né? Então você consegue inserir a sua propriedade rural, o perímetro, você não é uma ferramenta ligada diretamente ao SICAR, né? Mas você, com o limite da sua propriedade, ele já ajuda a seguir essa chave de tomada de decisão, né? Quais são as situações ambientais que você tem na sua propriedade, qual é o contexto onde ela está inserida, e, a partir daí, super recente, super recente. Então, é um instrumento bem interessante para ser acessado e para ser utilizado mesmo para a definição de métodos e para a elaboração de projetos de recomposição. Alguns estudos que foram desenvolvidos especificamente para o Pará, esses aqui estão todos disponíveis online. Alguns livros, esse aqui, infelizmente, ele não é disponível online, mas ele é para venda, é um compilado teórico sobre todos os aspectos de restauração. Aqui é um material especificamente sobre Mata Atlântica, mas ele define métodos que também foram utilizados como referência para a elaboração de protocolos de monitoramento. Recomposição de cerrado, o livro do SAF, né? Boas práticas agropecuárias, enfim, tem uma série de materiais relacionados também à cadeia da restauração. Então, eu tenho essas espécies, mas não sei como germinar, como processar essas espécies em viveiro. Então, a gente já tem algumas publicações que orientam nesse sentido. E era isso. Muito obrigada. Ok, obrigado, Juliana. Parece que a explicação foi maravilha. Não tem perguntas, né? Bem, lembrar a vocês que nós precisamos que vocês nos tragam depois os pendrives, tá? Nos deixem ali, marquem eles, qualifiquem se for o caso, para não haver confusão entre um e outro. Assim que eles forem copiados, nós vamos colocar lá na ponta daquele balcão lá, e aí vocês vão escolher o que é o seu, tá? Por favor, então, façam algum tipo de diferenciação entre um pendrive e outro, né? Tem. Tudo bem. Mais algum questionamento que vocês têm? Bom, nessa etapa do trabalho, a gente elabora, vamos dizer assim, essa parte de insumos que vão ajudar vocês a construírem o projeto de vocês. Vocês viram como é o edital, o roteiro, o orçamento, e a
a Júlia acabou de dar dicas, né, para a parte mais técnica ou tecnológica do processo em si. Por último, como vocês vão se organizar? É uma instituição que vai ser proponente? É uma mais alguns parceiros? Como é que vocês estão pensando?